Galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Aqui é o Capitão e hoje eu vou trazer pra vocês uma análise minha dos jogos que aconteceram no primeiro dia do Wildcard, valendo a vaga pro Mundial aí. A gente jogou dois jogos nesse primeiro dia, infelizmente acabaram 1-1, a gente esperava aí o 2-0, né? Mas vamos lá então comentar esse videozinho aí, esses joguinhos aí que a gente teve no primeiro dia e os outros também. Começando aqui o comentário, né? O dia começou promissor pra Ints. É, Eles tiveram o primeiro jogo contra a KMV, né? O time do servidor Latino Sul. O time dos brasileiros, né? Do Element, do The Fox. O Element que jogou na Kabum, Kabum Black. E o The Fox que jogou na G3X recentemente. E na PEN também, reserva da PEN, né? Tá, esse jogo foi bem one-sided, né? A INTZ soube controlar as ações do jogo desde o início, né? Aquele TP na bot lane foi crucial para a vitória deles. Eles divaram lá, o Yang pegou duas kills e depois disso ele simplesmente passou por cima do Element. O Julius Tito acabou rodando mal pro top. Isso custou os abates no bot. Eles levaram a torre mid, mas não fizeram muita coisa depois disso, né? Eu dei o meu destaque do jogo pro Yang. Ele foi fundamental no momento do jogo em que, assim, ele deu TP e praticamente ganhou o jogo ali naquele TP dele. Lógico que não foi só ele, foi uma teamfight. Mas se não concordarem comigo sobre o Yang ter pego o MVP, o Micão também jogou muito bem, ficou 10-0-10. Então eu fiquei bem dividido entre o Micão e o Yang, mas eu acabei dando pro Yang porque ele realmente jogou bastante nesse jogo. E assim, você ter um top lane forte é fundamental, fundamental pra você ganhar o jogo, né? E ele ficou muito forte, muito acima do Element. E aí a NTZ conseguiu desenvolver o jogo dele de uma forma melhor, dando de verdade pra Revolta gankar tanto o mid quanto o bot, já que ele já tava solando elementos praticamente sem precisar de ajuda. Ele pegou duas kills no bot, depois o Revolta deu um gank mais lá e matou o Element e não conseguiu mais fazer nada praticamente no jogo. Então, primeiro jogo, basicamente a NTZ passando por cima da KMV, né? O Julius Tito não conseguiu impor nem um pouco do ritmo dele no jogo. E o Plugo, apesar dele ter tido um começo bom com o Vlad, ele depois fez muitas besteiras, jogou um jogo muito agressivo, que talvez não fosse pra jogar. Que talvez não era pra ele ter jogado um jogo agressivo, né? Tanto quanto foi. Ele não fez, ele teve quase 300 de farm aí, mas ele não conseguiu fazer muita coisa com isso. E o Bear, né? O Bear, que é o suporte deles, teve uma atuação assim boa no começo, mas depois ele deixou um pouco a desejar. Os brasileiros não puderam fazer muita coisa. O The Fox até se posicionou bem na primeira teamfight de Ashe, ele conseguiu dar bastante dano ali. O Micão ultou ele desviou de dois tiros ali do Micão e conseguiu se manter, mas depois acabou morrendo e ficou 0-4, não conseguiu pegar nenhum abate. Mas o jogo já tinha desandado, né? Então foi basicamente isso. A atuação dos brasileiros também foi muito boa. O Revolta foi muito bem. O Yang foi muito bem. O Micão muito bem. O Talkers mais ou menos. Eu não achei que ele foi tão bem assim. E o Jokster foi também excelente. Teve aí, ficou 0-1-12, né? Teve bastante participação nos abates da equipe, que ficaram em 23 abates no total, né? Então ele teve aí 13 de participação, um pouco mais da metade aí de participação nos abates. Isso aí, então, né? Vamos pro próximo jogo. E aqui nesse jogo, uma derrota que ninguém esperava. Eu pelo menos não esperava que a Lion fosse vir tão forte. Mas assim, eles vieram muito fortes contra a NTZ. O Revoltinha não fez absolutamente nada nesse jogo. O Gragas dele foi totalmente anulado, né? O T-Roll e o Odd fizeram um ótimo trabalho para deixar o Yang fraco, né? Ele ainda conseguiu rushar, fazer 3 itens, já tava indo pra um gume ali. Ele fez
Mandíbula de Malmortes, uma Iomus e uma Trinity, mas não foi suficiente pra ir dar dano. O tanque, né, quer dizer, ele iria dar dano, mas o Tanquente ele salvou o White Lotus diversas vezes. Inclusive tem uma play ali que o Tanquente, que ele estourou o barril e o Tanquente tirou o White Lotus de cima do barril, não tomou dano, né? Fantástica a atuação da Lions, fantástica. Eu me empolguei com o time deles, eles estão jogando muito bem. O odd ficou 3,09, o Giroll 5,2/3. Foi fantástico. O Seiya fez o trabalho dele no mid e o Tokers teve uma talia assim bem abaixo da média, bem abaixo do que eu esperava. Ele estava treinando na Europa. É lógico que talvez ele não esperasse também que a Lion viesse tão forte. Eu acho inclusive que houve um pouco de que eles subestimaram um pouco a Lion. Mas eu não vou dizer isso porque eu não sei o que aconteceu, mas pareceu que eles subestimaram um pouco a Lion, principalmente naquela play do bot que o o Arce, né, o Tanquente, solou o Mikan e o Jockster. Pareceu que eles não acreditavam que os jogadores vinham num nível realmente forte pra brigar por essas vagas. Nem eu acreditava, né? Nem eu acreditava que a Lion fosse vir tão forte, porque pra mim eles estavam presos naquele wildcard que a PEN perdeu em 2013 lá na Gamescom, na Alemanha. O time deles sempre vinha com aquela mesma coisa, né? Eles vinham como dominadores da região deles, mas não conseguiam vir forte pro wildcard. E agora eles vieram fortes e eu acho que eles estão aí já bem caminhados para uma vaga, né? Ah, é muito cedo pra falar. Talvez seja muito cedo pra falar, mas pelo jogo que eles estão apresentando, eu não creio que isso foi sorte, né? Eu não creio que o jogo que eles apresentaram foi sorte. Eu acredito que o jogo que eles apresentaram realmente foi um jogo coeso, um jogo consistente contra a NTZ que é um time forte, que vinha de bootcamp. A região deles foi a última a acabar, então assim, eles não tiveram muito tempo para estudar. Lógico, estudaram a NTZ com um material que já fazia muito tempo, que o CBLOL foi a primeira região do wildcard a acabar. A primeira região a acabar de fato, né? Foi a região do Brasil e um material antigo, né? Talvez que nem fosse mais ser usado, então talvez a NTZ tinha muito mais material deles do que eles da NTZ e acabou que eles chegaram, fizeram um jogo super consistente, um jogo que eles não deixaram a NTZ jogar e venceram, né? Passaram por cima da NTZ, foi 16-5, né? Então não tem muito o que falar. Mas desse jogo eu posso dizer que o Yang é um player consistente, muito consistente da NTZ. Eu acho que esse GP na mão dele que não me convenceu. Eu acho que podia ter sido outra coisa. Talvez um Maokai para fazer essa frontline junto com Revolta e para não ficar tão o Micão não ficar tão exposto, ele podia ajudar no peel do Micão. Esse Trona do suporte aí talvez fosse uma boa escolha, mas tinha um bardo aberto, né? E o Tokers é um ótimo jogador de bardo. O Jox é um ótimo jogador de bardo. Então eles podiam vir com esse bardo. O Malzahar tava aberto. O Tokers é um ótimo jogador de Malzahar. Então, assim, pra mim eles vieram com uma composição assim que não tava muito condizente com o que eles já tinham apresentado no primeiro jogo, pô. Vai pelo seguro, né? Vai pelo que vocês já viram que dá certo. Então eu acho que eles pecaram nesse quesito pra mim. Eles podiam ter apostado em vir com uma composição que eles já tinham usado, que viram que tava boa, né? Do que vir com essa composição aqui pra mim pareceu meio cracuda, mas enfim, eles sabem o que eles estão fazendo, são profissionais e eu só tô comentando aqui e eu sou ouro, então eu não posso falar muita coisa, né? Mas trazendo pro que realmente interessa, a Lion venceu de maneira maiúscula em NTZ, né? Foi muito aquém do que eu esperava em NTZ nesse jogo e muito superior ao que eu esperava a Lion nesse jogo. Então, parabéns pra Lion, que eles continuem jogando bem assim, que o que eu espero é que as regiões do wildcard cresçam, né? Pras próximas temporadas e aí, quem sabe, vagas diretas para a região do wildcard seria muito mais legal do que hoje, né? Tem tantos times bons aí que tinham capacidade pra estar no Mundial, mas que vão sair só dois aí, que também são grandes times que vão aí representar as regiões do wildcard no Mundial, mas vamos pro próximo jogo. Então, galera, por esse vídeo é só, né? Eu falei ali, então vamos pro próximo jogo, mas é porque eu já gravei uma análise de todos os jogos e vou postar os jogos da NTZ primeiro e os outros jogos separados, né? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou, dá um dislike, deixe seu comentário do que você achou que eu posso melhorar.
E compartilhe pros seus amigos e fala pra sua mãe, pra sua avó, pro seu tio, pra sua prima, pro seu primo. E você ajuda dando um like aí pro canal, isso ajuda na divulgação. Então, valeu aí pela visualização. Falou!